da vida, heróis de propósito, bem-vindos ao nosso programa no qual nós vamos falar sobre a força de caráter espiritualidade. O que significa a espiritualidade para você? Muitos de nós confundimos inicialmente o conceito de espiritualidade com religião. Como se para ser alguém com uma grande espiritualidade, alguém muito espiritualizado, eu precisasse necessariamente ter essa ou aquela religião. A gente vai entender no nosso programa de hoje que espiritualidade, de acordo com como nós entendemos nas forças de caráter, vai muito além da religião. A religião é um dos caminhos para religar. A etimologia da palavra religião, a origem é religar, nos religar com o todo. Para aí sim nós alcançarmos essas respostas tão poderosas da espiritualidade. Mas o que significa espiritualidade, afinal, no nosso trabalho das forças de caráter? É você ter crenças coerentes acerca do todo e do significado do universo. E principalmente, saber qual é o papel da sua vida em meio a toda essa complexidade, todos esses desafios. Se você já está no caminho de buscar, de encontrar, de obter essas respostas, você está no caminho de desenvolver a sua espiritualidade. Como de costume, eu quero começar esse nosso programa compartilhando com vocês uma história muito poderosa na minha vida, que eu fui coletando nessa caminhada, que traduz para a gente o poder, o papel da espiritualidade, das respostas que a gente encontra nesse caminho. É interessante que essa história de hoje que eu vou contar para vocês é basicamente muito da história da minha própria vida. Ela começou no dia em que eu nasci. Bom, como muitos de vocês devem ter notado, a minha descendência é japonesa. Meu pai é de origem japonesa e a minha mãe é de origem baiana, tipicamente brasileira, né, com toda aquela miscelânea que a gente tem. E o que muitos não sabem é que os japoneses, eles são extremamente tradicionalistas. Então, papai, mamãe, otosan, okasan, querem que japonês case com japonesa. Bom, vocês devem imaginar como é que ficou a minha avó ali no começo, quando meu pai, um nihondinho, um descendente de japoneses, começou a namorar com uma gaidinha, uma não japonesa. No começo, para ser muito sincero, foi até que tranquilo, porque na cabeça da minha avó, estão namorando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Até que minha mãe resolveu ligar para dar uma excelente notícia. Bachan, eu tenho uma ótima notícia. Ah, é mesmo, Angélica? Me conta. Eu tô grávida. Cri, 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 cri. Silêncio do outro lado do telefone. De repente, uma Bachan, que ficou muito brava com essa situação, porque caiu a ficha de que agora a coisa estava séria, respondeu assim para minha mãe. Angélica, se eu falar para você que eu tô feliz, é mentira. Eu não tô nada feliz. E a minha mãe, baiana retada, rodou a baiana. Epa, como assim você não tá feliz? É o seu neto que tá vindo aí, que negócio é esse? Foi uma briga danada, família se desentendendo, enfim, precisou entrar meu pai, minha tia, a família apaziguou a situação. 9 meses se passaram e no dia 11 de junho de 1985, sinos tocando. Minha mãe fala que realmente nesse dia tocavam sinos na hora em que eu nasci, às 6 da tarde, né? Uma coisa bonita, tanto que a música que ela sempre lembra de mim é aquela famosa. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E os sinais eram sinos tocando, estava todo mundo inspirado, todo mundo feliz. Até que a Bachan chegou na maternidade. O pessoal ficou com o coração na mão. O que essa véia vai fazer? E ela foi caminhando em direção ao meu berço. Me pegou no colo, olhou para mim. Japonesinho, carequinha, não mudou muito de lá para cá, né? E nessa hora, muito cristã, ela disse as seguintes palavras. A partir de hoje, a minha vida tem 2 propósitos. Eu ouvi essa palavra, propósito, no meu berço de nascimento. Deus e esse menino. E por mais de 3 décadas da minha vida, meus queridos, não houve objetivo, sonho, meta, propósito que eu adquirisse para a minha vida que ela não fizesse tudo, absolutamente tudo para realizar. Como que essa história se conecta com a espiritualidade? Bom, essa mulher
durante 3 décadas da sua vida, teve a mais plena resposta do porquê sua vida valia a pena, do porquê o universo funcionava entre Deus, a manifestação espiritual, e Deus, a manifestação, e eu, né, no mundo concreto, aqui na vida real dela, ela tinha todas as respostas que ela precisava para enfrentar todas as dificuldades que ela enfrentou para ajudar a criar essa criança. Pois é, mas a vida, ela não é um mar de flores. E as respostas, quando você finalmente as encontra nesse caminho da espiritualidade, quando você encontra as respostas, mudam as perguntas, não é mesmo? E chegou, depois de 3 décadas da minha vida, um momento em que eu me casei. Eu tirei minhas coisas de casa, fui morar com a minha esposa e ela conta que esse foi um dos dias mais difíceis da vida dela. De repente, entrar naquele quarto, encontrar um quarto vazio e sentir um imenso vazio no seu coração, a famosa síndrome do ninho vazio. Loucura, não é mesmo? Nessa hora, ela conta que foi tão difícil que, quando meu avô faleceu, eu tinha 12 anos, né, algumas décadas antes, ela falou que nem esse falecimento do meu avô foi tão duro para ela, porque ela estava na loucura de cuidar de mim, de cuidar da sua fé. As respostas estavam lá, mas de repente, essa resposta pelo menos se foi. E por muito tempo ela ficou se questionando de que rumos ela deveria dar a seguir na sua vida até então. O vídeo que vocês vão ver aqui a seguir é a resposta que ela encontrou alguns anos mais tarde. Olha só que interessante. Batian, Oi. agora com seu bisneto no colo, o que é propósito de vida para você? É a mesma sensação quando você nasceu. Viram só que emocionante? Sim, as perguntas mudam, a gente encontra novas respostas. E esse é o papel da espiritualidade na nossa vida, nos conectar com um propósito maior, com algo que vai muito além do nosso ego, da nossa vaidade, dos nossos apegos. A gente descobrir que sempre haverão novas respostas nesse caminho, que a vida, a fé, nos leva a seguir em frente. A história que vocês vão conhecer aqui na sequência, a entrevista que nós trouxemos no dia de hoje, é de uma pessoa que tem sim as suas plenas respostas para o porquê da vida ser como é e do seu papel em todo esse jogo, no jogo maior, no jogo divino da vida. Vocês vão conhecer a história do nosso herói de propósito de hoje e logo após essa história, como sempre, nós teremos boas dicas para que você entre e viva o seu caminho para a espiritualidade. Agora nós vamos para a nossa entrevista, para conhecer uma pessoa que vive essa força de caráter que estamos trabalhando, a força da espiritualidade. Quem nós vamos entrevistar hoje é uma pessoa que construiu, inclusive, essa TV, a universidade onde ela foi fundada e um grande legado de transformação de vidas por meio da educação, baseado na força da espiritualidade. Hoje você vai conhecer a jornada, a trajetória, os desafios enfrentados pelo professor Luiz Otávio. Professor, muito obrigado, estou muito honrado com a presença do senhor no nosso programa. Professor, está aqui, eu que estou honrado de estar aqui com vocês, né, e poder contribuir com esse programa tão maravilhoso no sentido da espiritualidade. Maravilha, professor. Na visão do senhor, o que é a espiritualidade? Para falar de espiritualidade, primeiro nós temos que ver a nossa essência. Nós somos corpo, alma e espírito. Aquilo que vai ficar, a essência nossa, é a alma e o espírito. Segundo a palavra de Deus, o que vai, num determinado momento, desaparecer é o nosso corpo. Quando nós morremos, perece isso. Porém, a alma e o espírito pertencem a Deus e volta para Deus, para ser justificado sim ou não. Então, a espiritualidade é a sua essência, a sua vida. E como é que nós vivemos a espiritualidade? Nos relacionando com aquele que nos criou. Quem nos criou? Deus nos criou, o Criador nos criou, o Eterno nos criou, né? Então, a espiritualidade, ela está relacionada ao ser humano que se relaciona com o seu Deus, independente de religião. A espiritualidade é uma essência do ser humano e alguns se manifestam e alguns não manifestam. Quem não manifesta a espiritualidade, a sua essência está sem manifestação, ou seja, a sua essência está neutralizada. Ele não vive a sua plenitude. As pessoas que buscam a espiritualidade vivem a sua plenitude. Agora, como buscar essa espiritualidade? Que aí é a
divergências e controvérsias, né? E aí eu posso falar nisso porque durante muito tempo da minha vida eu passei buscando. Tive a oportunidade de buscar filosofias de vida, tive a oportunidade de buscar em tipos de religiões e num determinado momento eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E hoje qualquer um que vier apresentar qualquer outro tipo de espiritualidade não me convence mais, porque eu verdadeiramente tive um encontro com Deus. Hoje eu sei o que é espiritualidade, o que é viver na espiritualidade, o que é transcender o mundo natural para viver na espiritualidade e viver bem no mundo natural, na convivência, no relacionamento com as pessoas. E isso foi de uma experiência com Deus. Mas não pode ser uma experiência única e momentânea. Tem que ser uma experiência vivida dia a dia, a cada momento. Como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Falando sobre essa experiência da espiritualidade. É muito poderoso o senhor tocar na palavra transcendência ao falar sobre espiritualidade, porque essa jornada que a gente está fazendo é das 6 virtudes, 24 forças de caráter, no qual as 6 virtudes são compostas por diversas forças e realmente a espiritualidade está na virtude que é de transcender, de olhar além do óbvio, olhar além do comum e conseguir, inclusive como o senhor disse na sua fala, sair do individual, do ego, para se conectar com um todo, com o grande chamado divino para a nossa vida, quando a alma se encontra com o espírito e a gente entende o nosso papel. Como é que foi esse momento na sua vida, professor? O momento em que, depois de toda essa jornada, você teve essa sua resposta para o sentido da vida e o seu papel nesse plano como um todo? Eu digo que eu busquei durante muitos anos da minha vida um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. Eu lembro aos 18 anos, eu numa praia, sozinho, falando com os céus, né? Pensando e falando, tem um Deus aí em cima que fale comigo, me responda. É uma coisa assim bem louca, mas bem natural, principalmente do jovem, né? E durante aquele momento Deus não respondeu. Deus tem o momento dele, no momento em que nós estamos preparados para ouvir e absorver aquilo que ele está falando. E durante muitos anos da minha vida, mais de 2 décadas, eu busquei a Deus em diversos lugares, né? Alguns lugares considerados como seitas, alguns lugares como filosofias de vida, alguns lugares como igrejas, mas num determinado momento, há quase 22 anos atrás, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né? Eu fui encontrado por Deus. Eu creio que é melhor assim, né? Eu tive um encontro com Deus, mas quem me buscou, quem me encontrou foi o próprio Deus. Ele se manifestou na minha vida de uma forma sobrenatural, né? Durante muitos momentos eu ouvi uma voz falando dentro de mim, mas eu não compreendia, até que um dia eu vi o sobrenatural de Deus, né? Como o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, uma luz bem forte, ele se prostrou diante daquela luz, e naquela luz só ele e Deus se conversaram, só ele ouviu a voz de Deus, né? Da mesma forma eu tive isso, né? Uma presença de uma luz grande na minha vida. Eu estava numa igreja, né? Numa igreja evangélica, e aí eu via aquela luz, as pessoas não viam, mas eu via, e aí Deus falou comigo, e quando eu vi, eu estava de joelhos dobrados, chorando, ouvindo a voz de Deus, e que Ele me amava, e que Ele tinha um plano na minha vida, Ele tinha propósito na minha vida, e aí, a partir daquele momento, eu fui envolvido por esse Deus, pelo mundo espiritual, e aí eu quis buscá-lo, conhecê-lo, aprofundar o conhecimento da espiritualidade para poder viver a espiritualidade. Porque quando nós não temos conhecimento, nós perecemos ou somos destruídos, ou passamos pela vida despercebidos. Mas quando nós buscamos o conhecimento, em especial nós estamos falando do conhecimento espiritual, nós temos uma visão diferente, uma estrutura diferente, e nós conseguimos crescer em graça, em conhecimento com o nosso Deus, né? Então foi através desse encontro que me despertou a buscar esse Deus todos os dias da minha vida, né? E qual o papel dessa universidade, o Unifunvic, um centro universitário que está caminhando para se tornar uma universidade, nesse grande plano de Deus na sua vida, professor? A essência desse projeto, né, é por Deus. Então, quando isso aqui não era nada, era simplesmente um pasto, onde nós estamos nesse campus maravilhoso que Deus nos permitiu,
Deus falou comigo, falou assim, aqui é o lugar que eu escolhi para vocês implantarem a minha instituição. Né? E aquilo foi muito forte. Né? No início eu não compreendia, eu estava começando a ter um relacionamento com Deus, a entender o mundo espiritual, eu não compreendia, mas eu sentia e obedecia aquele comando, que era muito mais forte do que eu. É como a voz de um pai que fala com o filho, e o filho, quando ele quer honrar o seu pai, ele quer ser obediente, ele obedece. E foi assim que começou esse projeto, o projeto que Deus me inspirou a trabalhar nisso. E chegando à sua pergunta, essa instituição, ela prima pela qualidade de ensino, pela excelência do ensino, mas pelos princípios e valores que nós cremos, que é a palavra de Deus, que são os princípios cristãos. Então, paralelo ao conhecimento técnico-científico, que a academia tem o valor, que ela tem a responsabilidade de passar, ela tem que passar também o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Né? Então, nós temos como missão, paralelo ao ensino de qualidade, a comunicação, como nós estamos fazendo através do canal de televisão, ou seja, propagar a informação, propagar o conhecimento. Nós temos que levar o conhecimento da espiritualidade, daquilo que nós cremos, da palavra de Deus, a mais e mais pessoas. Né? São milhares de pessoas que estão recebendo isso. Então, isso faz parte da nossa essência, da missão do Unifunvic, que é levar um conhecimento de qualidade com princípios e valores cristãos que nós acreditamos transforma pessoas e sociedades, empresas também e sociedade. Veja só que interessante, quando o professor Luiz Otávio fala sobre a questão da espiritualidade, ele mostra que além do mundo espiritual existe um mundo concreto a ser vivido. Isso é muito do que há de poderoso nessa força de caráter, porque aqui está manifestado, entre as várias paredes que compõem, vários projetos que essa instituição faz de transformar vidas por meio da educação, ser um novo conceito por meio da educação, as transformações concretas que a espiritualidade traz na vida dele. É muito rico a gente entender que vai muito além de algo abstrato ter uma vida espiritual. E por ir muito além do abstrato, professor, e a vida não ser a vida real, concreta, o mundo natural não ser um mero mar de rosas, existem várias adversidades que nós vencemos quando nós respondemos a esse chamado. Como que elas podem desenvolver a espiritualidade na sua vida? O senhor fazer suas palavras finais, dar essa mensagem, esse caminho, essa jornada que o senhor percorreu, né, por tantos entremeios até chegar aqui, como desenvolver a espiritualidade na sua vida? É um desafio grande, mas todas as pessoas que querem ter um encontro com Deus e viver o mundo espiritual da verdade, porque tudo na vida tem o certo, o errado, o que é verdadeiro e o que é mentiroso, ou o que é ilusão. Então, se você quer, sinceramente, ter um encontro com Deus, buscar a presença de Deus e ter um relacionamento com Deus, pode ter certeza que você vai ter esse encontro. De que forma isso vai acontecer? Cada um acontece de formas diferentes. Agora, mesmo depois do encontro que eu tive com Deus, no sobrenatural, frequentei N lugares, mas foi numa pequena igreja evangélica em que eu estava lá, as pessoas cantando, louvando, adorando a Deus, e eu ainda, atento ali, preocupado se eles iam fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, mas de repente o sobrenatural se manifestou na minha vida. Uma luz muito forte veio ao meu encontro e eu tinha certeza de quem era aquela luz. Eu não era, será que é? Não, eu tinha certeza de que era a presença de Cristo sendo manifesta na minha vida. E ali eu fiz uma entrega total. Mas depois dessa entrega, existe um outro passo. Qual é o passo? Conhecer esse Deus, ter relacionamento com esse Deus, conviver com esse Deus e seguir esse Deus, ou o seu direcionamento para as nossas vidas. Aí eu tive que estudar. Estudar é fundamental. Fui buscar conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Qual é o único livro do mundo que fala sobre a palavra de Deus? Que isso é a palavra antes, no princípio, no começo, no meio com Cristo e com as profecias do final dos tempos, né? Entre nessa jornada de se conhecer, de conhecer as respostas que fazem sentido no seu caminho, se aproximar de Deus. E você vai enfrentar muitas provações nesse caminho.
que te transformarão num outro ser, numa outra pessoa. Você vai transcender, ir além daquilo que você é hoje. E, finalmente, trazer as respostas para o que faz a sua vida valer a pena, o que te traz propósito. Professor, muito obrigado pela participação no nosso programa e pelo espaço que o senhor nos dá nessa emissora para falar com as pessoas sobre propósito, sobre força de caráter e o poder de Deus nas nossas vidas. Eu que sou grato, que Deus continue abençoando sua vida, abençoando o seu programa e que possa alcançar a vida de outras pessoas, né? Despertando nelas o propósito. Que propósito? O propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Porque o propósito e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós deixarmos isso acontecer, nós viveremos uma vida boa, perfeita e agradável, diante de Deus e diante das pessoas. Muito obrigado. Continue com a gente. Logo mais a gente vai falar sobre as dicas para você desenvolver a sua espiritualidade. E aí, heróis de propósito, conseguiram perceber o poder da espiritualidade na sua vida? É interessante, como o nosso entrevistado nos contou, para cada um a espiritualidade se manifesta de uma forma, através até das mais diversas religiões, religare, mas é extremamente poderoso nós nos entregarmos a essa jornada, esse chamado de buscarmos essas respostas para a nossa vida. Então vamos lá, vamos para o nosso quadro, né, das forças de caráter em ação, para a gente entender algumas dicas poderosas que nos ajudam a desenvolver essa força de caráter da espiritualidade. Quer saber qual é a primeira? Hiper interessante, é você começar a entender qual é o seu papel, qual é o seu propósito, não tentando simplesmente fazer uma reflexão interna, mas se entregando a uma ação, algo que contribua com a sua comunidade, se entregando a uma causa. Quando a gente fala de causa, muitas vezes as pessoas vão imaginar, entender que eu estou falando de algo como uma organização não governamental, né? Uma ONG, algo sem fins lucrativos. Pode começar por aí mesmo. Talvez você comece por meio de um voluntariado, tentando, experimentando, mas não precisa ser necessariamente numa ONG. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que gosta muito de pintar unhas, né? E aí você começa a descobrir que gosta, que faz cada vez melhor e começa a procurar um curso e começa a, de repente, pintar a unha das pessoas da sua família, fazer de graça, fazer para os amigos, até que você vai perceber que, pouco a pouco, você vai começar a encontrar respostas poderosas daquilo que te completa como pessoa, de qual é a sua contribuição em meio a esse papel maravilhoso que a vida tem, por uma coisa tão óbvia, tão simples, tão, né, como pintar a unha de alguém. É nesse nível que às vezes as coisas vão acontecer e daí, dessa vocação, dessa causa, você pode começar a encontrar as respostas para transformar isso numa profissão, transformar isso no seu Ikigai, a sua razão para acordar todos os dias, essa palavra japonesa que a gente tanto trabalha quando fala, né, de propósito de vida. Iki que significa viver, Gai que significa valer a pena, começar a encontrar o que faz a sua vida valer a pena para você e para as pessoas que te cercam. Quando eu falo de voluntariado, é um começo da jornada de encontrar o seu propósito, a sua resposta do seu papel maior através da ação. Mas sabe outra coisa que é muito poderosa também? Você conseguir encontrar um grande modelo de vida, um grande mestre. E como a gente falou que as mais diversas religiões podem ser um caminho, o seu caminho para chegar na sua espiritualidade, e o próprio nosso entrevistado de hoje contou muito para nós como ele passou por diversos caminhos até chegar na grande resposta dele. Quem é um grande mestre para você? O que esse grande mestre faz? Quais são as respostas que ele tem para a vida? Como elas funcionam ou deixam de funcionar para você? Quais são as principais boas características que essa pessoa tem que você quer imitar? E quando eu falo de pessoa, vai muito além de uma pessoa física que esteja aqui ao seu lado. Pode ser um grande mestre ao longo dessa história que você encontrou. A gente pode ver o próprio papel de Jesus Cristo, né? O grande mestre que dá força, dá direção para essa nossa instituição e como foi também na vida do nosso convidado. Olha as características poderosas que ele tem, as respostas que ele trouxe para si e para as pessoas ao seu redor. E estudando a vida dessa pessoa, estudando essa jornada, você vai começar também a construir as suas respostas. Você não precisa reinventar a roda. Bons mestres, uma boa jornada de aprendizado tem seus mentores, tem pessoas nas quais você pode se espelhar para começar a se entregar melhor e desenvolver o seu caminho da espiritualidade. E como uma última dica, uma vez que você tenha primeiro uma maior compreensão por meio da prática, da experiência de qual é o seu papel, como a gente falou,
onde é que você contribui com a sua comunidade, voluntariamente, depois até remuneradamente, enfim, os caminhos vão se encontrando. Quando você tem um modelo, tem um mentor que te ajude nessa jornada, aí chega a hora da meditação, da oração, da reflexão e de você se fortalecendo para dentro e para fora ao mesmo tempo. Ao encontrar, então, nessa jornada de encontrar as suas respostas para a espiritualidade, entenda que a jornada é vencer o seu mundo comum, atendendo a esse chamado que há muito tempo está tocando o seu coração para fazer. Vencendo todos os medos, todas as suas limitações e se jogando nesse caminho, explorando, tropeçando, levantando, aprendendo, para ir, através da transformação que você vai viver, conseguir transformar o mundo ao seu redor. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua audiência, a sua atenção nesse nosso programa, por você ter topado vir conosco nessa jornada de herói de propósito. E para você continuar acompanhando toda essa nossa jornada do herói, de você viver suas forças de caráter, siga a gente nas redes sociais. Você me encontra em @RafaelTakei. Siga também o nosso canal, o canal da Rede RVC, o canal do Rafael Takei, para você ter acesso aos episódios, poder compartilhar com as pessoas. Se inscreve lá, se inscreve e segue, que vai ser o caminho para você sempre estar por dentro nessa jornada maravilhosa das 24 forças de caráter que ajudam você a viver o seu propósito. Obrigado e até o próximo episódio.